Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para a nossa reflexão na Palavra do Senhor. Eu quero te cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sua família esteja aí com a bênção de Deus, sua vida, seu coração, onde você estiver, com quem você estiver, aquiete seu coração, vamos meditar na Palavra, vamos abrir em Gênesis capítulo 37, e vamos refletir na bendita palavra do Senhor. O Senhor tem uma palavra para o meu coração, o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Então vamos aquietar nosso espírito na presença do Senhor e ler em Gênesis 37, 31 a 36. Ligue aí a Bíblia ou abre a Bíblia e vamos meditar na palavra. Gênesis 37, 31 a 36. Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Amém. Vamos orar? Vamos buscar a face de Deus. Senhor, nós pedimos, no temor e no tremor do Senhor, fala conosco. Alimenta o nosso espírito com a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, Tua direção, Tua graça, Teu ensino. Dá-nos a iluminação do Espírito Santo para compreendermos Tua palavra. Dá-nos disposição humilde e santa para obedecermos o Senhor e andarmos nos Seus caminhos. Obrigado pelo conforto que o Senhor tem nos dado nesse tempo de luto, de dores, de perdas, nesse tempo, ó Deus, da pandemia. Mais uma vez nos voltamos para o Senhor, esperando de Ti, Senhor. Fala conosco, aviva a nossa fé. Tenha compaixão de nós, em nome de Jesus oramos. Amém, amém, amém. Queridos, nesses dias difíceis que nós estamos enfrentando aí da pandemia, perdas e luto que vem às nossas famílias, como na minha própria casa, na própria vida, de repente a gente sente como se Deus estivesse em silêncio. Como se Deus estivesse em silêncio. E como nos portamos quando parece que Deus está em silêncio? Às vezes a gente murmura, briga com Deus, briga com a fé, briga com a vida, briga com tudo. Às vezes a gente murmura, às vezes a gente perde a própria fé. E a gente se cala, e a gente se murcha, e a gente entra num processo de derrota espiritual, às vezes até se rendendo a uma vida de pecado. Nesse texto nós vamos encontrar Deus ficando em silêncio na vida de Jacó. Quando os irmãos queriam matá-lo, não mataram, puseram sangue de animais nas vestes de José e trouxeram para seu pai para que o pai tivesse José como morto. José é vendido para os ismaelitas e os seus irmãos então voltam, estavam com muita inveja, com muita raiva de José, menino novo, adolescente, que é vendido por causa dessa inveja, desse ódio na própria família, e o pai tem José como morto. Então imagine a cena, para José é isso que aconteceu, que uma fera veio, destroçou José, ficando só a roupa. Então imagine ali, quando você olha para o texto de Gênesis, um pouco mais atrás, rapidamente aqui, veja comigo, Gênesis 28, Gênesis 28, nos diz aqui a palavra que Deus falava com Jacó de uma forma muito viva, não é? 28, versículos 11 e 12. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã.
Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam. Perto dela estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Observe também Gênesis 35:1, para confirmar experiências vivas que Jacó tinha, Deus falando com ele. Veja aí, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. E assim Jacó fez, ouviu o Senhor, tinha comunhão com Deus, tinha intimidade com Deus em meio às suas lutas. Deus falava com ele, Deus o visitava. Mas agora ele está diante desse quadro terrível de ter José como morto, seu filho amado, seu filho querido, e ele fica ali diante desse fato que Deus não fala com ele. Os seus filhos querem falar com ele, consolando, mas ele não tem uma voz de Deus trazendo conforto, ele não tem uma ação do Senhor, Deus está em silêncio. Essa é a pergunta que eu quero fazer para a continuação da nossa reflexão. Como devemos nos portar quando o Senhor fica em silêncio? Como devemos nos portar quando Deus fica em silêncio? Podemos exprimir nossos sinceros sentimentos diante do Senhor, o texto nos ensina. Já temos falado dessa verdade aqui, e aqui em Gênesis 37, não é? Quando José, o fato de Deus estar em silêncio, e ele entender que seu filho, Jacó vê que o seu filho está morto, Jacó tem José como morto, nos diz que então Jacó rasgou as suas vestes, e se cingiu de pano, e lamentou o filho por muitos dias. Essa questão do nosso meio ainda se torna um pouco grave, assim, né? O cristão que chora, o cristão que rasga suas vestes, não é? Alguns ainda não entendem que isso faz parte da vida cristã. Chorar as perdas, chorar as lágrimas, viver o seu luto. Uma das coisas mais terríveis da religião é quando ela, ao invés de trazer conforto e permitir que o luto seja elaborado, sofrido, chorado, quando nós assumimos posições de você tem que dar o testemunho, você é um líder, não pode estar emocionado, não é? Então, esses rótulos que a gente põe nas pessoas, isso é uma fraqueza de um cristianismo hipócrita, me perdoe a sinceridade, quando Paulo disse que nós devemos chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Então, quando Deus parece estar em silêncio, um dos aspectos é que Ele não nos proíbe de chorar, de trazer nossos medos, lutas, temores, lágrimas diante do Senhor. Jacó rasgou suas vestes e chorou ao ponto de pedir: não me console, não quero consolo fácil, não quero consolo imediato, não quero que me julguem forte, eu vou chorar meu filho, chorando descerei a meu filho até a sepultura. Hoje a minha alma está machucada, ferida, e eu vou chorar. Então, Igreja Esperança, mais uma vez nós somos exortados pela palavra. Quando Deus parece estar em silêncio, Ele não te proíbe chorar, não te proíbe rasgar o seu coração diante dEle, exprimir sua dor, exprimir seus sentimentos diante dEle. E a igreja não tem direito de rotular, de cobrar, de tentar nos fazer fortes, esses consolos frágeis, às vezes hipócritas. Não, vai ficar tudo bem, né? A pessoa vem, vai ficar tudo bem, não, isso vai passar, não é? Não, o Senhor é contigo. Tudo é verdade, mas são consolos falsos, frágeis, consolos hipócritas religiosos, me perdoem a sinceridade. Mas continuando, queridos, devemos evitar a murmuração, devemos evitar a incredulidade e devemos evitar o abandono da nossa fé.
A despeito de Jacó ter dito tudo isso, você olha para a história e você vai ver que ele continua com a família dele, com os valores dele, com os princípios dele. Marcas na sua vida, feridas no coração, mas ele não se entregou a amaldiçoar Deus, a zombar da fé, a entrar num processo de murmuração, brigando com Deus, brigando com a vida. Mais uma vez também somos então chamados a esse aspecto. Diante da pandemia, diante das perdas, diante das feridas abertas, diante de luto, lágrimas, nós devemos também evitar a murmuração, evitar o coração incrédulo, evitar brigar com Deus e brigar com a vida. Assim que as pessoas têm me perguntado como eu, pastor Eurípides, tenho enfrentado o meu luto. Não é fácil, amados, não é fácil, mas eu tenho olhado para Cristo. E o Senhor tem confortado nosso coração. E o Senhor tem renovado sonhos, renovado desejo de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho, de estar aqui com você, com o coração renovado. Deus falando ao nosso coração com a sua palavra, como Ele falou na pregação, no preparo dessa mensagem, num texto conhecido, numa história conhecida, texto que já preguei, mas que renova no nosso coração as verdades tão profundas. E aí eu quero dizer para você, eu não estou em guerra com Deus, eu não estou nem um pouco questionando porque Deus tem permitido a morte dos meus irmãos. Eu não estou duvidando da graça, da bondade do Senhor. Eu estou olhando para Cristo. Então a palavra nos adverte, como a gente vê a história de Jacó. Você vai ler os capítulos e você vai perceber que ele continua como homem de Deus, cuidando da sua vida, cuidando da sua família, cuidando daquilo que ele tinha que cuidar como homem de Deus, não se entregando à murmuração, a questionamentos, a uma vida que fica brigando com Deus e lambendo as feridas. Continuando, devemos reconhecer que o Senhor pode parecer ausente, mas Ele está presente e ativo em meio às nossas dores, assim como Ele estava cuidando de Jacó, assim como Ele estava cuidando de José. Nos diz a palavra que entre mentes os midianitas venderam José no Egito, a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Aconteceu por esse tempo que... Vamos pular para o capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Jacó está chorando, Jacó está com o coração partido. Deus não fala com Jacó, mas Ele está cuidando de José. Ele está cuidando do filho de Jacó. Ele está cuidando da casa de Jacó. Ele está cuidando da história de Jacó, cuidando de José. O Senhor era com José. Então, queridos, às vezes Deus está em silêncio, você não está ouvindo Deus, parece que tudo é silêncio, mas Deus não está inativo, Deus não está indiferente, Deus está cuidando de José. Deus está cuidando de José. José foi levado ao Egito. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Deus está cuidando dos nossos filhos, Deus está cuidando da nossa casa, Deus está cuidando da nossa vida. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é Pai, Ele é bom. Então, devemos reconhecer que o Senhor, que parece estar ausente, mas Ele está presente, Ele está vivo, Ele está ativo, Ele está cuidando das nossas dores. Ele estava cuidando de José, mesmo quando José depois é lançado na prisão, Potifar, aquela crise toda, mas Deus ainda era com ele. Nos diz a palavra, versículos 21 e 22, do capítulo 30, do capítulo 40, melhor, do capítulo 39 ainda mesmo. Nos diz: e o Senhor era com José e o Senhor de José o lançou no cárcere, no caso aqui Potifar, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Não é que tudo foi fácil para José, assim como não é tudo fácil para os nossos filhos.
Assim como eles vão ter os embates, como eles vão ter dúvidas, como eles vão ter dificuldades, assim como eles podem até ser presos, como José foi, mesmo sendo um homem bom, um homem de Deus, fiel ao Senhor, a injúria, traição, perseguição, José foi preso. Mas Deus continuou cuidando, o Senhor era com José. E o que ele fez na cadeia também, ali estava a boa mão de Deus abençoando, estava o Senhor cuidando, e assim nós devemos também reconhecer que o Senhor está cuidando da nossa vida, está cuidando dos nossos filhos. Ele pode parecer estar em silêncio, mas Ele está vivo e ativo, cuidando das nossas vidas. Mas há um aspecto, queridos, devemos reconhecer a soberania do Senhor na história. Devemos reconhecer a soberania do Senhor na história, na nossa vida, nos detalhes da nossa caminhada. Observe aí Gênesis 45, versículo 1 e seguinte, nos diz aqui a palavra do Senhor de forma tremenda para a nossa teologia, para a nossa fé, verdades imutáveis, ricas, revelação da palavra. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Tem toda uma narrativa belíssima, né? De como, depois de tantos anos, a fome naquela região, José se tornou o primeiro-ministro ali do Egito, o administrador de tudo, e justamente por causa de Deus ter dado a ele sabedoria, o mundo estava passando fome, mas o Egito tinha comida, e Deus usou José para mitigar a fome do mundo naquele tempo. E quando há toda uma trama ali contada, quando então José não aguenta mais, e ele se faz conhecer para os seus irmãos, e ele se dá a conhecer. Nos diz a palavra: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Para a conservação da vida, o Senhor me enviou adiante de vós. José poderia ter se tornado um homem amargurado, mas ele serviu a casa de Faraó lá, do Potifar, servo do Faraó, serviu na prisão, foi levado para diante do Faraó, trouxe revelação, coração curado, todas as circunstâncias servindo o Senhor, fazendo o que tinha que fazer, e agora se torna o líder do Egito, e ele tem essa profunda consciência. Quando Deus parece em silêncio, devemos compreender que Deus não deixou de ser Senhor da história. Devemos reconhecer que Deus está conduzindo a nossa vida, e nós crentes devemos perceber o nosso papel na história, que Deus quer saciar a vida de pessoas por meio da nossa vida, quer abençoar pessoas por meio da nossa vida. É esta visão da soberania, essa visão tão cristalina, essa cosmovisão que José tem, que Deus é o Senhor da história, Deus é o Senhor do Egito, Deus é o Senhor da fome, Deus é o Senhor de Jacó, Ele é o Senhor para ficar em silêncio, porque Ele estava trabalhando Jacó, Ele estava trabalhando José, Ele estava trabalhando os irmãos de José, para trazer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e José se vê como instrumento histórico para a salvação do mundo, caminhando então para a vinda do Senhor Jesus, e todo esse processo José está aí como instrumento nas mãos do Senhor. Capítulo 46, versículos 3 e 4, caminhando para a conclusão da nossa reflexão. Vamos virar mais essa página aí e vamos ler. Convido você com muito carinho para a gente ler aqui versículos 3 e 4, Gênesis 46. Então disse: eu sou o Deus de teu pai. Vamos ler do primeiro versículo. Partiu, pois, Israel, que é Jacó, com tudo o que possuía, quando José já declarou que estava vivo, e mandou que chamassem Jacó. E veio a Berseba, e ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai,
Isaac. Então, como eu falei, o coração dele continuava crente, e agora, sabendo que José está vivo, caminhando para se encontrar com José, ele oferece sacrifício ao Senhor, oferece culto, oferece o seu coração a Deus. E aí falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. E Deus disse: eu sou o Deus de teu pai. Eu sou o Deus de teu pai. Deus continua sendo Deus. E nós devemos ter um coração grato, porque se o Senhor fica calado por um tempo, Ele vai voltar a falar. Ele está vivo, Ele está ativo, Ele é Senhor. Ele vai falar o seu coração. Ele tem falado o meu coração, Ele é o meu Deus, Ele tem dito isso para mim. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu levei sua mãe, levei seus irmãos, eu sou o Senhor. Eu mandei a Covid, muitas pessoas ficam amaldiçoando a Covid, não sei se pode ou não pode, mas uma coisa eu sei, por mais que seja uma maldição até, mas Deus permitiu, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que mandou a fome no Egito, mandou José, mandou a resposta. Ele é o Senhor que permitiu anos de silêncio, anos Jacó chorando o seu filho, Deus em silêncio, como o Senhor. Mas porque Jacó teve um coração grato, coração humilde, coração aberto, Deus voltou a falar com ele. Deus estava cuidando, Deus nunca tirou a sua mão de proteção da vida de Jacó, mas agora Deus volta. E Ele fala de uma forma maravilhosa, Ele fala com amor indescritível. Falou Deus a Israel: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis aqui. Então disse: eu sou o Senhor, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. As promessas estavam ali, a bênção de Deus. Por isso nós precisamos ter um coração grato, um coração cheio de gratidão. E observe ainda nesse ponto de gratidão, 46, 29 e 30, nos diz a palavra. O 28 também: Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gozém. E chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Queridos, essa é outra imagem que não tem jeito da gente não se emocionar. Anos sem ver o filho, Deus cuidando. Ele oferece culto, ele oferece gratidão ao Senhor antes de ver José. Porque o nosso relacionamento, acima de tudo, é com o Senhor, queridos. É com Jesus, é com o Pai, é com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, essa cena, Jacó se encontrando com José. E aí, beija o rosto, pescoço, pulando pelo pescoço, ora, ali, aquelas lágrimas, baba, choro, amor, reencontro, graça, misericórdia, gratidão, gratidão, gratidão. Quando Deus parece estar em silêncio, mantenha um coração grato, porque a seu tempo o Senhor trará respostas para a sua vida. Nem sempre, preciso dizer com maturidade, nem sempre. Às vezes a gente chora uma perda, Deus está em silêncio, Ele não vai sempre ressuscitar as pessoas. Nem sempre será como Jacó, que pôde ter o seu filho de volta aqui nessa vida. Mas um aspecto nós precisamos guardar, queridos. Deus continua sendo Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Portanto, tenha um coração grato, mesmo que você não tenha tudo de volta aqui nesta presente vida, porque você já tem um tesouro eterno, uma vida eterna, e poderá vamos reencontrar com os nossos queridos na eternidade. Quero terminar essa mensagem com trazendo as
aplicações e implicações desse texto, que já expomos aplicando, mas deixe-me fazer uma pergunta: como é que você tem passado esse tempo de grandes lutas? Como você tem se postado diante do aparente silêncio do Senhor? Como você tem se postado diante do aparente silêncio do Senhor? A pandemia parece que termina, não termina, as vacinas vêm, a gente continua morrendo, e nós estamos ainda muitas vezes com medo, apavorados, e para muitos parece que não tem uma luz no fim do túnel, né? As perdas que temos tido, as dores, o luto que parece não passar, ou que passa e já vem outro luto, e de repente temos que perguntar: como você está enfrentando esse tempo que parece que o Senhor está em silêncio? É tempo de você fazer uma revisão do que aqui falamos. Devemos ter um coração consciente de que Deus continua cuidando de nós, cuidando da nossa vida. Você tem consciência? Ou você tem murmurado? Talvez seja a hora de confessar que você tem murmurado, brigado com Deus, brigado com a vida, e é hora de você voltar-se para o Senhor com o coração quebrantado, arrependido. Quais são as atitudes que você precisa tomar diante dessa palavra? Você tem tido um coração grato mesmo diante de todas as lutas? Você tem um coração esperançoso que Deus vai voltar a falar com você? Você tem um coração esperançoso de que Deus vai restaurar muita coisa na sua vida? Tenha esperança, tenha esperança. O Senhor voltou a falar com Jacó: Jacó, Jacó, eu sou o Senhor teu Deus. E Jacó pôde abraçar seu filho, chorar e dizer: agora eu posso morrer. Deus abençoe sua vida, renove sua fé, peça a Deus para avivar o seu coração. Vamos servir o Senhor, vamos pregar o Evangelho, vamos viver Cristo, que é a resposta para todas as dores da nossa vida, é Jesus, com a sua graça e a sua misericórdia. Oremos. Oh Deus, aquieta o nosso coração, Senhor, porque o Senhor pode parecer estar em silêncio, mas o Senhor não está inativo, indiferente. O Senhor está agindo como o Senhor cuidou de José, o Senhor cuidou do próprio coração de Jacó. Mesmo Deus, quando José foi preso, o Senhor continuava sendo com ele, abençoando tudo que ele fazia, porque o Senhor cuida dos nossos filhos, mesmo quando o coração dos filhos pode estar rebelde. Ó Deus, o Senhor continua cuidando. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, pelos filhos nessa hora. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos filhos. Tem misericórdia, ó Deus, dos enlutados, dos que sofrem, dos que choram. Deus amado, traga o teu conforto, consciência de que o Senhor é soberano, de que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, e de que o Senhor conduz tudo para um fim, para a glória do teu nome, para que o Evangelho seja propagado, pregado nessa terra. Por isso, Senhor, José teve discernimento dessa verdade. Ajuda-nos a ter discernimento que o Senhor quer nos usar em meio a dores, perdas, lutas. O Senhor quer que a gente continue como José, pregando, servindo, honrando o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece também a nossa fé, Pai, para experimentar grandes, ó Deus, bênçãos da graça e da misericórdia do Senhor, como o Senhor restaurou o encontro de Jacó com José, mesmo que o Senhor, ó Deus, não tenha a menor obrigação de restituir as coisas para nós, como muitas vezes ouvimos pregações por aí, mas nós, ó Deus, cremos sim que o Senhor é bom, que o Senhor restaura, que o Senhor opera e que o Senhor abençoa. Por isso nosso coração se volta para o Senhor, com gratidão. Livra-nos, ó Deus, da murmuração, da briga com o Senhor. Queremos viver em fé, caminhando com o Senhor, olhando para Jesus. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos receber a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Amém.